Olá, o Justiça em Questão, programa do Tribunal Mineiro, está começando. Nesta edição, uma das reportagens aborda a Lei Geral de Proteção de Dados. O TJMG tem desenvolvido ações para se adequar a esse novo cenário. E você vai ver também a atuação dos conselhos tutelares na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Veja como foi a visita do presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, ao espaço emergencial criado para acolher pessoas com trajetória de rua. E nossos quadros que informam e detalham o judiciário para o cidadão. Então, fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. No dia 18 de novembro é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. Previsto no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar atende e encaminha demandas referentes aos menores para que o poder público garanta o que está na lei. É descrito como um órgão autônomo e não jurisdicional, mas pode ser ao mesmo tempo uma porta de entrada da justiça. Os conselhos tutelares atuam como parceiros dos pais ou responsáveis na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, mas não atendem apenas as famílias. O Conselho Tutelar ele pode ser acionado por qualquer cidadão, por qualquer pessoa, qualquer munícipe, que queira fazer uma denúncia, registrar uma denúncia ou então solicitando alguma ajuda. Então, pode ser qualquer pessoa que tenha um relacionamento com uma violação de direitos de uma criança ou de um adolescente. Os conselhos são responsabilidade das prefeituras e divididos por região. Em Belo Horizonte, são 9 deles. Entre as demandas mais frequentes estão assuntos relacionados a vagas escolares e questões de saúde. Por exemplo, a criança precisa de um atendimento de saúde, um psicólogo, por exemplo, naquele momento. E o centro de saúde está negando por falta, porque não tem o profissional. Então tem que denunciar junto ao Conselho Tutelar para que a gente tome providências junto à rede, para que tenha esse profissional para atender, ou então seja direcionado a um outro centro de saúde para que seja atendido, seja garantido esse direito. Os conselheiros são selecionados através de eleições que acontecem a cada 4 anos. Qualquer cidadão acima de 16 anos, morador da regional, pode votar. Após eleito, esse profissional terá a função de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes e levar à justiça detalhes de possíveis violações. Eles estão na linha de frente, eles atuam nas situações emergenciais, eles colhem provas, fazem relatórios e trazem ao Poder Judiciário para que a gente consiga fazer a instrução da melhor forma possível dos processos e garantir o direito das crianças e dos adolescentes. E entre as situações emergenciais que o Conselho Tutelar ajuda a resolver, podem estar até infrações criminais. Eles podem e devem atuar de forma efetiva em determinados casos, inclusive retirando as crianças de um lar onde elas estejam em situação de risco, fazendo o abrigamento no centro de acolhimento ou em famílias acolhedoras de forma emergencial, e trazendo essa comunicação da forma mais clara possível ao Poder Judiciário para que a gente possa regularizar a situação daquela família, daquela criança específica, e, se for o caso, manter ou não manter o acolhimento, ratificar a posição do conselheiro. Para essa tarefa específica, o conselheiro pode até convocar testemunhas. A gente chama aqui de notificação. Então, a gente notifica e, quando a pessoa não comparece, tem as sanções que são possíveis. Aí depende de cada caso, a situação. Por exemplo, se não comparece, dependendo da situação, foi notificado, assinou o correio que recebeu, simplesmente não compareceu, a gente pode ou fazer representação junto ao Poder Judiciário direto por crime de desobediência ou por descumprimento das medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, ou até através do Ministério Público, depende do caso. Um trabalho que apresenta inúmeros desafios. Primeiro, uma demanda equivocada, que vem muito para o Conselho Tutelar, inclusive todos os equipamentos, todos os órgãos, imaginam assim, tem criança ou adolescente envolvido, independente se tem violação de direito ou não, com relação àquela criança, encaminha para o Conselho Tutelar. Então, o desconhecimento da sociedade, das atribuições, do que realmente o Conselho Tutelar faz. Então, isso é uma. Outro óbice são as lacunas das políticas públicas.
tem lacunas e aí encaminham para o Conselho Tutelar como se ele fosse o suporte que vai cobrir essas lacunas. Sorte da sociedade em contar com profissionais que são como anjos da guarda. Eles realmente conseguem fazer com que o direito da criança e do adolescente em situação de risco seja atendido de forma imediata. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, visitou um espaço criado emergencialmente durante a pandemia para acolher pessoas em situação de rua. Veja na reportagem. Elizabeth está em situação de rua há mais de 1 ano e desde que a pandemia começou, ela recebe todo tipo de atendimento e cuidado aqui no espaço Canto da Rua Emergencial, montado na Serraria Souza Pinto, no centro de Belo Horizonte. Desde que eu vim cá conhecer, eu adorei, sabe? Foi meu sonho. Aqui eles me tratam bem, com o maior carinho, eu não quero vir. Esse que eu não vejo, parece que eu sumi, entendeu? Aqui é bom, igual a casa da gente, entendeu? Por que a senhora está em situação de rua? Que eu quis. Que eu não estava mais nada na minha vida, comecei a ficar pior, depressão. Eu saí andando. E a senhora tem filhos, netos, marido? Nunca teve? Eu tenho solteirinha da Silva, você quer casar comigo? Pode ser. Então você tem que fazer... Ela vai ser madrinha da Rio, Ela vai ser madrinha? lá ele vai ser padrinho. E ela cuida bem da senhora? Eu cuido muito bem dela, com todo amor e carinho, atenção. É como se ela fosse a minha filha mais velha, né, Beth? Então eu, filha dela, a gente tem um laço muito de acolhida, de amor e união. O espaço Canto da Rua Emergencial foi criado em junho deste ano, justamente por conta da pandemia do novo coronavírus. Passam por aqui diariamente cerca de 500 pessoas em situação de rua. E até o início de novembro foram realizados mais de 500 mil atendimentos. Na verdade, o Canto da Rua Emergencial foi uma resposta que foi se dando a partir de muitas articulações à população em situação de rua. Havia um estado de pânico das pessoas, de isolamento social, onde não tinham as suas necessidades básicas ofertadas. Então, junto com equipes e pessoas, fomos nos conversando o que fazer para defender realmente a vida. Então, se criou essa frente humanitária, onde muitas pessoas estão contribuindo, colaborando, né, para a gente poder dar uma resposta, né, a essas demandas essenciais da vida das pessoas. Vários outros órgãos compõem o espaço, como Defensoria Pública e Ministério Público. Aqui, a pessoa em situação de rua recebe lanche, doações de roupas, atendimento médico, pode tomar banho e tirar segunda via de documentos. Além de todos os serviços oferecidos para a população em situação de rua, também tem esse cantinho animal, que é para cuidar justamente dos pets dos moradores de rua, não é isso mesmo, Cibele, que é veterinária? Isso mesmo, eles chegam aqui com várias demandas. A mais simples é o banho, a tosa, né? E a gente brinca hotelzinho, eles vão tomar banho, o morador de rua vai tomar banho, vai pegar um lanche, deixa o cachorro aqui com a gente. E existe aqueles casos mais complicados. Por exemplo, a Marota é uma delas, que foi atropelada por uma moto, teve uma fratura de fêmur. E a partir daí nós procuramos parceiros, ortopedistas, agora chegou à conclusão que ela vai ter que fazer fisioterapia, já vamos arrecadar dinheiro, né, através de doação para pagar as sessões de fisioterapia. Então, realmente é um trabalho muito lindo. É o caso do cãozinho da Juscelia. Ele estava com uma doença gravíssima e foi curado pelos voluntários. Esse é o Nino Eric. O Nino Eric eu falo que é o nosso... o símbolo do cantinho animal. Ele chegou desde o começo com uma doença chamada sinomose. Sinomose é uma doença a vírus e que 90% dos animais morrem. E nós conseguimos, apesar da falta de estrutura, curá-lo. E ele parou de andar. A sinomose, uma das consequências dela é fazer o animal parar de andar. E aí nós conseguimos uma parceira, a Flávia, que faz acupuntura. Começou as sessões de acupuntura e olha, ele já está conseguindo andar. Aí encontrei ele na rua todo sujo, fedendo. Aí meu marido pegou ele, aí eu estou cuidando dele agora. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, acompanhado da esposa Aline Cássia, fez uma visita ao espaço. Grande importância a nossa visita para conhecermos esse espaço aqui, um espaço emergencial para os moradores de rua, que é comandada aqui pela irmã Cristina, uma verdadeira guerreira na defesa dos direitos, né, dos moradores de rua. E nós, no Tribunal de Justiça, temos um núcleo de voluntariado.
Então, o que nós queremos é que esse núcleo de voluntariado possa se alinhar a essas ações que já estão sendo tomadas aqui pela irmã Cristina e que possamos também, todos nós, ajudar a dar mais dignidade a essas pessoas de rua tão desvalidas, né? Que tenham pelo menos um mínimo, né, de alimentação, de higiene, e é isso que nós estamos comprometendo aqui com a pastoral. O significado daquelas expressões jurídicas pouco conhecidas, você aprende aqui no quadro ABC do Judiciário. Remédios constitucionais. A expressão denomina pedidos feitos ao Estado previstos na Constituição. O objetivo desse tipo de solicitação é resguardar liberdades e direitos e impedir abusos de poder ou ilegalidades. São eles: o habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular e a ação civil pública, o mandado de injunção, o direito de petição e o habeas data. Não saia daí, o Justiça em Questão volta já. O Justiça em Questão está de volta. Entrou em vigor no país a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o TJMG está se adaptando às exigências. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em setembro deste ano no país. Inspirada na legislação europeia, ela estabelece que empresas privadas e órgãos públicos mudem a maneira como coletam, armazenam e compartilham os dados dos cidadãos, seja em ambiente online ou offline. O principal objetivo é garantir mais segurança, privacidade e transparência no uso de informações pessoais, como nome e número do CPF, e também dos chamados dados pessoais sensíveis, que são os que revelam, por exemplo, origem racial ou étnica e registros sobre saúde ou vida sexual. Uma lei importante e desafiadora que atende a necessidades específicas do mundo contemporâneo, gerando impactos positivos na vida de milhões de brasileiros. A questão do avanço da internet, da comunicação puramente digital, do compartilhamento de dados frequente, os próprios blogs, redes sociais e, principalmente, a questão da economia brasileira pressionou muito o governo nacional para que ele pudesse colocar já em prática esta lei, para que a gente não perdesse, né, o andar dos carros, não mais da carruagem, mas dos carros que estão passando, porque senão nós ficaríamos defasados e a nossa economia teria, assim, seria muito afetada, porque nós não tínhamos essa lei. Então, hoje, o país que não tem uma lei de proteção de dados, ele tem dificuldades enormes de compra e venda de mercadorias, de troca, de compartilhamento, até mesmo para fazer investigações, né, com agências como a Europol, enfim, é preciso estar regulamentado e isso tudo foi forçado pelo avanço próprio da tecnologia e para que a gente não ficasse atrás no avanço econômico também. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já deu início aos trabalhos para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados em seus protocolos e garantir a privacidade, em especial, das pessoas identificadas nos processos. Nós já temos aqui vários servidores e várias medidas que foram tomadas no sentido de implementar a Lei de Proteção de Dados e dar maior proteção a todos os dados que circulam nos processos do Judiciário Mineiro. O Tribunal criou uma página no seu portal, está elaborando um e-book para reforçar a informação, está elaborando um plano de comunicação destinado à divulgação da Lei de Proteção de Dados e um plano de capacitação com o objetivo de ressaltar a importância desta temática junto ao Tribunal de Justiça. E já iniciou o mapeamento dos dados pessoais existentes nos processos de trabalho do Tribunal de Justiça. A implantação desse complexo e revolucionário processo de reestruturação de dados pessoais e da privacidade exige atenção, conhecimento e trabalho constante.
Por esse motivo, o TJMG criou ainda um comitê interno. Este comitê, que é constituído por desembargadores, juízes, diretores de áreas aqui do tribunal, ele tem a atribuição de desenvolver ações e atividades para efetiva implantação de um programa de proteção de dados pessoais. Nós estamos falando aqui de governança. Então, há que se estabelecer diretrizes, há que se criar planos. Que planos? Plano voltado à segurança, plano voltado à confidencialidade, plano de incidente de segurança, plano de consentimento, se for o caso. Então, esse comitê, ele está apoiando, e aí nós temos um outro agente importante na casa, que é o encarregado, também chamado de PO, que vai fazer a comunicação com o titular dos dados, com a autoridade nacional, com o próprio controlador, que é o tribunal. Então, esse agente, ele tem o apoio do comitê para a promoção dessas ações e dessas atividades voltadas a um compliance da LGPD. Veja as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Justiça deferiu um pedido liminar para que a Fundação Libertas de Seguridade Social forneça a uma paciente de BH, dentro de 5 dias, o medicamento Ibrance para o tratamento de um câncer de mama. Foi fixada a multa diária de R$ 2.000, limitada a R$ 60.000, caso a empresa não cumpra com a obrigação. Em setembro de 2008, a paciente foi diagnosticada com o câncer e precisou retirar a mama, além de passar por sessões de quimioterapia e radioterapia. Em 2020, um novo exame revelou o surgimento de lesões ósseas, o que motivou a prescrição do medicamento. O plano de saúde, entretanto, negou o fornecimento, alegando que o remédio não consta no rol da ANS. Diante da negativa, a paciente ajuizou a ação e teve pedido deferido pela Justiça. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a Justiça determinou que 4 fazendeiros recuperem 7 hectares de terras degradadas pela lavoura de cana-de-açúcar. A ação civil pública solicitou a recomposição de uma área que abrange a reserva legal do local. Em 2003, o proprietário dos terrenos assinou um termo de compromisso com o Instituto Estadual de Florestas para recompor a reserva legal em até 3 anos. Mas o acordo não foi cumprido. Acontece que a fazenda foi desmembrada e os novos proprietários também deixaram de efetivar o termo de compromisso. O juiz responsável pela sentença afirmou que os fazendeiros não podem se omitir de adotar as medidas adequadas para a proteção da área formalmente declarada como de reserva legal, dado o grave risco de desequilíbrio ecológico. A determinação para recuperar a área recaiu sobre o fazendeiro que firmou o termo com o IEF e os novos proprietários das terras. O Big Shopping de Contagem e a empresa DN Diversões foram condenados por dano moral em R$ 10.000 pela Justiça de BH, após um menino de 7 anos sofrer queimaduras em um brinquedo do parque de diversões do local. O acidente foi em 2015, no carrinho de bate-bate. O brinquedo começou a pegar fogo após curto-circuito, queimando o garoto. O parque disse que o acidente não foi comprovado, alegando que o brinquedo utiliza baixa voltagem, que não há fiação no carrinho e que existe um disjuntor programado para desarmar em caso de superaquecimento. A mãe da criança, por sua vez, disse que os funcionários demoraram a perceber o problema e a desligar o equipamento. O garoto recebeu os primeiros cuidados na enfermaria do shopping e foi dispensado. Fotos, ficha de atendimento da técnica de enfermagem e boletim de ocorrência foram apresentados como provas. Para a Justiça, ficou sim comprovado o dano moral. Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além dos casos de violência doméstica, o Brasil ainda soma diversos registros de agressão motivados pela cor da pele. Muitos deles têm sido denunciados graças à lei que criminaliza o racismo. Mas como ela surgiu? Confira no quadro Você Sabia? Qual foi a origem das leis que criminalizaram o racismo no Brasil? Um episódio muito marcante ocorrido em uma confeitaria no estado do Rio de Janeiro marcou significativamente o Congresso Nacional, que então aprovou a primeira legislação que considerou como contravenção penal
a prática do racismo. Trata-se de uma discriminação em desfavor do motorista do deputado mineiro Afonso Arinos, cuja presença e permanência no interior dessa confeitaria foi recusada pelos proprietários, ensejando assim a abertura de uma reflexão por esse parlamentar quanto a um quadro evidentemente insustentável no que diz respeito à questão da discriminação pela cor da pele. Simultaneamente, um outro episódio envolvendo a bailarina e coreógrafa norte-americana Catherine Durham, que fazia umas apresentações no Brasil, também contribuiu para que a sociedade civil organizada pudesse identificar a necessidade da criminalização dessa prática. Catherine foi recusada em hotéis de Rio e São Paulo sob pretexto de que eles não hospedavam pessoas chamadas de cor, ou seja, pessoas negras. O relator, então, do projeto que resultou na primeira lei que fez a previsão do racismo como contravenção penal foi Afonso Arinos, deputado de Minas Gerais, e no ambiente de mobilização popular e mobilização da sociedade, muito contribuiu com isso o grande escritor Gilberto Freire. Esse marco inicial é importantíssimo para servir como paradigma do reconhecimento da sociedade do Estado brasileiro de que a prática racista deve ser tratada com o elemento do direito penal, por se trata do ferimento de um mínimo ético. A partir dessa primeira inserção no ordenamento jurídico, surgiram outros pontos que passaram a cuidar de normas específicas e a ampliar esse leque. Tanto que hoje temos consolidadas na Lei 7716 de 1989 os crimes de racismo propriamente ditos e também no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, o delito de injúria racial. É todo um esforço legislativo no sentido de se reconhecer a isonomia e tratar com o respaldo do direito penal e de outras normas uma busca pela tolerância, pela participação equânime de todos. No quadro Seu Direito, magistrados e especialistas respondem dúvidas enviadas pelos telespectadores. Maria Aline dos Santos escreveu a seguinte mensagem: eu moro numa casa há 3 anos. Eu quero sair por alguns meses e deixar tudo dentro da casa. Eu corro o risco de perder meus direitos e a herança? Meu tio falou para não tirar nada de dentro para eu ter direito à casa, porque tenho 4 filhos. Isso procede? O que eu devo fazer? A professora de Direito Maria Emília Salvador, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, esclarece. Eu tenho a te dizer, Mari, que o fato de você sair do imóvel não te tira direitos hereditários, não te tira direitos à herança. O artigo 1784 do nosso Código Civil diz que a herança é transmitida quando do falecimento do seu autor. Então, quem te deixou este bem, supondo seja sua mãe ou seu pai, no momento do falecimento, o bem já passou para você não sei se você tem co-herdeiros, pessoas que herdam junto com vocês, o bem já passou para você ou vocês no momento da morte do seu parente que lhe deixou este bem. Então, você sair dele não vai acarretar a perda do direito da herança, não. Você continua sendo herdeira, você continua tendo os direitos sobre o bem. Agora, se a sua intenção, fazendo uma interpretação extensiva aí da sua pergunta, se a sua intenção é adquirir a propriedade exclusiva do bem, aí eu te chamo a atenção que não tem problema não, você pode fazer a sua viagem, você pode se ausentar, mas tome cuidado para que ninguém invada este bem durante a sua viagem, para que não haja uma retirada das suas coisas de lá, para demonstrar ali que você tem a posse. Porque o nosso Superior Tribunal de Justiça entendeu em 2018 que é possível haver uso capião entre herdeiros. O que quer dizer isso? Se você mostrar que você ficou no bem por mais de 15 anos, exclusivamente, tranquilamente, sem seus herdeiros requererem usarem a posse deles, você pode pleitear na justiça a propriedade exclusiva deste bem. Então, para que não haja, você já tem 3 anos deste período, que no total são 15, para que não haja aí
uma retirada da sua posse, eu te aconselho deixar alguém, um vizinho, um amigo seu, tomando conta para você do imóvel, para quando você voltar as coisas estarem do mesmo jeito. Eu te sugiro, tendo em vista vários detalhes que surgem da sua questão, que você procure um advogado ou defensor público de sua confiança, para que eles, no seu caso concreto, te deem a orientação bem específica. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.